Lucas capítulo 13, então, versículo 22, diz assim: Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder: não sei de onde sois, então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Esse é o texto. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Nós pedimos a graça do Senhor, ó Pai, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos de fato compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor nos diz essa manhã, e que a gente possa ser encontrado, ó Pai, entre esses poucos salvos que passaram pela porta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, aqui está um dos textos que a gente também gosta de correr. Na verdade, você sabe, né? Quando se trata de Jesus falando, a gente corre de muitas das palavras dele, porque são palavras que confrontam a nossa moral, que confronta a nossa vida. Essa é a verdade. Todo mundo fala assim: eu quero seguir Jesus. Mas Jesus é muito complexo. Tem coisa que ele fala que mexe com a gente. Mexe com o nosso conceito de moral, do que é certo, do que é errado. E aqui ele está trabalhando mais uma dessas coisas que nos incomodam, né? Jesus estava caminhando para Jerusalém. Perceba bem essa ênfase no versículo 22. Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, essas palavras aí, ensinando e caminhando, tá bom? Jesus estava indo para Jerusalém porque ele já havia recebido o sinal verde dos céus. O sinal verde dos céus é que ele iria para Jerusalém para quê, gente? Para morrer, para padecer. Outros textos falam que quando Jesus se virou e foi caminhar para Jerusalém, quando chegou o tempo de Jesus ir para Jerusalém, a face de Jesus mudou. Tanto que quando ele foi chegar em Samaria, as pessoas percebiam que ele estava indo para Jerusalém. Então, Jesus sabia que esse momento tenebroso e sombrio da vida dele havia chegado. E Jesus sabe que a hora dele está chegando. Ele precisa ir para Jerusalém porque a gente sabe que é em Jerusalém que ele será morto, que ele será julgado injustamente. Que é em Jerusalém que ele vai receber a punição pelos nossos pecados. Que esse tenebroso dia onde Deus, o Pai, irá derramar a sua ira no Filho, chegará. E Jesus sabe disso. Mas enquanto ele vai para Jerusalém, enquanto ele caminha, e essa estrada de caminhar é a estrada do discipulado. Eu preciso que vocês tenham isso na cabeça de vocês. Porque Jesus percorria as cidades, ensinando, curando, libertando e anunciando o reino de Deus. Enquanto Jesus ensina, e essa palavra ensinar é como um professor, ele simplesmente não explica a lei. Ele convoca o aluno ao aprendizado. Ele quer que as pessoas que escutam o que ele está dizendo aprendam e se tornem discípulos. Então, onde ele vai anunciando o reino, onde ele vai fazendo discípulos? Nas cidades, nas aldeias, nos povoados, em lugares que eram improváveis. Então, Jesus, ele anuncia o evangelho para esse tipo de gente que está escondida na cidade, nos povoados, e lá ele faz um chamado. E lá ele faz uma convocação: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos dos vossos pecados. Essa era a pregação de Jesus. Uma mensagem muito clara. Se o reino de Deus chegou, é necessário que o nosso coração ele esteja correto diante de Deus. Ele esteja aberto para receber essa mensagem do reino de Deus. É necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. E se ele está próximo, nós não podemos viver de acordo com o reino desse mundo. Essa é a mensagem do evangelho.
É uma mensagem muito clara: arrependei e crede no Evangelho, arrependei e crede no reino de Deus. O chamado para crer em Jesus sempre passa pelo arrependimento. Inclusive, a gente costuma dizer aqui na missão que quem não entendeu a má notícia do Evangelho nunca vai compreender a boa notícia. Só existe boa notícia no Evangelho para quem descobriu que estava em um lugar muito ruim, em uma má condição. Então é por isso que quando nós falarmos do Evangelho para as pessoas, nós precisamos dizer a elas a importância que Deus dá para o pecado dela. A gravidade que é o pecado dela contra a santidade de Deus. Nós cantamos isso aqui. Que só existe uma canção que descreve Deus com perfeição. Qual é essa canção? Que Ele é santo. E se Deus é santo e nós não somos, isso é uma má notícia. Mas para essa má notícia existe uma boa notícia. De que Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar, nos substituindo, traz para a gente também o quê? Inocência. Ele nos inocenta diante de Deus. E também nos santifica pela sua vida de discipulado. Então, é aí que Jesus começa então a desenvolver o seu pensamento. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Ao que ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. O que é isso? Quem é essa pessoa? Provavelmente um judeu. Provavelmente alguém dentro do povo de Israel. Porque, não sei se você sabe, o povo de Israel é o povo eleito de Deus, desde Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. José no Egito, milhões de pessoas escravizadas, e Deus escolhe um povo. Quem é esse povo? O povo de Israel. Vou te transformar em uma nação, filho meu, Israel, filho meu. E aí eu dou a lei, faço esse povo mesmo, com identidade, com um lugar para habitar. É o povo eleito entre todas as nações do mundo. Israel é o meu eleito, Israel é o meu filho. Israel é o povo eleito. E a pessoa que faz a pergunta para Jesus, ela faz através dessa mentalidade. É como se ela estivesse perguntando para Jesus: Jesus, você está anunciando o Evangelho para todas as pessoas, mas como é que é essa questão de salvação? Como é que as pessoas vão ser salvas? São poucas as pessoas que se salvam? É como se a pessoa estivesse questionando Jesus: são poucos ou muitos? Porque eu vejo você anunciando o reino de Deus para todas as pessoas. São poucas ou muitas? Os outros também, isso que você está anunciando é para os outros também? Os outros vão entrar no reino de Deus? Os outros serão salvos? Os outros se salvarão? Olha só, a pergunta é: os outros. E Jesus, ele reverte essa pergunta e fala: esforça-te você, esforçai-vos. É como Jesus estivesse falando assim, ó: não olhe para o outro. Não olhe para o outro no sentido de ser fiscal de quem vai e quem não vai para o reino de Deus, quem se salva e quem não vai se salvar. Preocupe-se com a sua salvação. Porque eu digo para você: esforça-te. A porta é estreita. Então, antes de você falar assim, ó: será que fulano vai ser salvo? Será que ciclano vai ser salvo? Primeiro, averigue com muita minúcia se você passou por essa porta. Se você passou por a porta, porque a porta é estreita. E são poucos. São poucos. Então, a palavra de Jesus para hoje, aqui para nós, é o seguinte: eu preciso ser responsável por mim, pela minha caminhada. Eu preciso realmente averiguar se eu passei por essa porta, ou eu errei o caminho, ou eu errei essa entrada para o reino de Deus, se eu estou seguindo um falso evangelho, porque a gente vai entrar nisso aqui. Que evangelho é esse que nós pregamos aqui todos os domingos e que a gente está se dispondo a caminhar? É o evangelho do reino de Deus, mas perceba, são poucos os que entram por essa porta. Mas como se são poucos, Tiago? Se temos tão grande multidão de gente que está se dizendo que se converteu, gente que diz que é crente, que é evangélico, gente que escuta louvor, gente que lê os livros, gente que vai os domingos no culto. Mas a gente precisa hoje fazer um autoexame e perceber: será que nós realmente passamos por essa porta estreita ou nós entramos por uma outra porta chamada falso evangelho? Esforçai-vos. E aqui pode surgir a complicação: mas o evangelho não é pela graça, mediante a fé? Sim, o evangelho é pela graça, mediante a fé. Mas isso não significa que não existe esforço. E qual é o esforço? É a labuta, é o dia a dia do cristão, é o negar-se a si mesmo, é o perseverar no caminho, é perseverar na palavra, é perseverar na oração. E isso, meus irmãos, é sacrifício, é sacrificial.
Ser cristão não é simplesmente fazer uma confissão no domingo e simplesmente tudo, o mundo fica colorido e tudo fica muito fácil. E não tem exigência. O Bonhoeffer vai dizer que isso é o evangelho da graça barata. A graça que justifica o pecado e não o pecador. Ela justifica aquele que comete pecado. Ela libera o pecado entre nós. Não, você é salvo, mas você não precisa mudar de vida. Você foi salvo pela graça, então você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você pode continuar mentindo, você pode continuar se prostituindo, você pode continuar roubando, você pode continuar dando calote nas pessoas, você pode continuar agredindo a sua esposa, você pode continuar negligenciando a criação dos seus filhos. Porque o evangelho, ele te salva e ele cobre todos os seus pecados, porque foi isso que Jesus fez. O que é isso? Graça barata. Porque oferece o perdão de Deus, mas não oferece a vida no reino de Deus, sobre o governo desse Deus, sobre o governo desse Jesus. Sim, o evangelho nos salva, nos lava, nos purifica, mas esse mesmo evangelho, esse mesmo poder do evangelho é suficiente para transformar o nosso coração, para nos dar a força para lutar contra o pecado, para nos dar a força para lutar contra toda injustiça, contra toda maldade, contra toda carnalidade. Você percebe aqui que a porta é estreita? A porta é estreita e pessoas que não oferecem oposição ao pecado, ao diabo, às trevas, ao inferno, provavelmente entraram por outra porta que não é a porta do evangelho verdadeiro. Entraram por uma porta de falso evangelho. Aquele evangelho que te promete facilidades, que te promete libertinagem, que te promete uma vida devassa, promíscua, uma vida onde que não exige mudança. É por isso que a igreja, ela muitas vezes parece ser isso. Esse lugar onde a gente se reúne pelo nosso próprio egoísmo, a gente se cumprimenta, a gente, enfim, se oferta e a gente não oferece nenhuma resposta saudável para o mundo. A gente nunca é uma resposta ao sofrimento do outro. A gente nunca se torna uma comunidade realmente que manifesta o reino de Deus. A gente nunca fala com autoridade. Por quê? Porque sempre o nosso pecado testemunha contra nós. Tá vendo? A porta é estreita. E eu sei que essa não é uma palavra tão, vamos dizer assim, tão atraente. Porque não atrai. Porque Jesus está falando, poucos são o que passam por essa porta. Esforçai-vos. O que é se esforçar? É uma ação de todo o coração. É uma ação feita com de todo o coração. É você buscar o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Bata a porta. Busque, clame, ore. Busque arrependimento. Busque comunhão com Deus. Um cristão que não busca isso desesperadamente, provavelmente ainda não foi tocado no seu coração. Ainda não foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado. E o que é buscar desesperadamente é você tomar consciência da sua pecaminosidade, da sua miséria, e aí então buscar salvação. Buscar salvação. Por quê? Porque quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, o que nós encontramos? Recompensa. O livro de Hebreus vai dizer, por exemplo, que a recompensa, que aqueles que buscam a Deus recebem a recompensa de Deus. Qual que é a recompensa de Deus? Obviamente, se você busca a Deus, a recompensa é que você vai encontrar Ele. A recompensa de quem busca a Deus não é outra coisa que o mundo pode te oferecer. A recompensa de quem busca a Deus não é uma vida profissional bem-sucedida, ou ter um bom carro, uma boa casa. A recompensa de quem busca a Deus é o próprio Deus. Deus se oferece, Deus se dá. Você está entendendo? É um encontro entre eu buscando Deus e Deus se ofertando para nós. E aí, se eu busco, é tipo assim, é como a gente diz, né? É um prato de comida para quem está com fome. Entendeu? E o prato de comida para quem está com fome, eu não sei se você sabe, é muito mais gostoso. Já comeu sem fome? Você pode entrar no banquete, né? Eu me lembro mesmo, né, das primeiras vezes que a gente ficava hospedado em algum hotel, quando eu ia viajar com a Carla, então às vezes eu estava num lugar, e aí você sabe, né, como que é pobre, né? No café da manhã destrói. Então tá o café da manhã, 10 mil frutas, você não come isso a sua vida todo, o ano todo, né? Sua mãe fala, come a banana, come a maçã. Não. Mas no hotel tem maçã, banana, tem pera, melão, aquela coisa toda. Tem diversos pães, queijo, 4 queijos. Aí você coloca 4 queijos no negócio, presunto, mussarela. Você sai misturando tudo. E aí você janta e almoça no café da manhã. Quando dá meio-dia, que vai servir o almoço, você tá o quê? Cheio.
E aí você pode até comer mais. Você fala, não, vou comer mais. Aí você come de quê? O olho grande. Aí você come porque tem aqueles pratos, aqueles negócios assados, aquelas lasanhas, 10 tipos de lasanha. Você assim, vou colocar uma de cada um, né, no prato. Você vai aquela coisa toda. Mas daqui a pouco você não consegue comer mais. Por quê? Você está saciado. E aí pode ter a melhor coisa. Você fala assim, a pessoa fala, tem sobremesa. Você fala, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando comer mais nada na minha frente. Eu estou empanturrado. Pronto, esse é um bom exemplo. As pessoas que estão cheias das coisas que o mundo pode oferecer, quando a ideologia do mundo, quando as promessas, quando a pessoa já saciou a sua alma daquilo que o mundo oferece, quando ela está diante do reino de Deus, parece que o reino de Deus não tem sabor. Parece que ela não tem estômago para aquilo. Isso é muito notável, a gente vê isso aqui na plantação da igreja dia a dia. Pessoas que têm contato com o evangelho, que são pessoas famintas. Elas falam, eu quero conhecer, eu quero saber como é que faz. E aí você tem que falar, calma, senão você vai ter um ataque do coração aí, calma. Como que eu leio, como que eu estudo, eu quero fazer isso, eu quero largar tudo. Eu falo, não, calma, sua ideia é assim, não. Vai devagar, porque a pessoa está faminta. E outros que tá ali, meses, anos... E a pessoa, ela até chega a fazer uma análise e fala assim, não, mas eu não aprendo, eu não desenvolvo, eu não conheço as escrituras, eu ainda não sei compartilhar o evangelho. O que é isso? Falta de interesse, falta de compromisso, falta de esforço. Isso é muito, muito legal falar sobre isso. Por quê? Porque nós estamos falando da graça do evangelho. Cristo nos salva pela sua graça, pelo seu sacrifício. Mas como assim, Tiago? Existe graça de Deus, mas existe esforço? Exatamente. Responsabilidade. Nós chamamos isso de responsabilidade. E você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Por isso que eu falei, averigue, examine a si mesmo para ver se você passou pela porta estreita. Porque é isso, quando você começar a olhar para a sua vida, fazendo um exame de si mesmo, você vai perceber, cara... O que eu tenho passado esses anos por causa do Evangelho. O que o Evangelho tem feito eu fazer. As renúncias. Isso é porta estreita. As renúncias. A dor de ter que suportar uma aflição. As batalhas contra o pecado. Muitas delas eu sou vencido. Mas a dor de perseverar, de se levantar. Alguém disse, né? Alguém falou assim, nossa, é ruim quando eu peco, eu não consigo nem ceiar. Quando eu peco, eu não consigo nem orar. Quando eu peco, eu não consigo nem cantar na igreja. E realmente, isso deve provocar uma tristeza. Mas isso é um bom sinal. Isso não é um mau sinal. Tiago, mas eu pequei. Mas o pecado te incomodar significa que algo mudou na sua natureza. O problema é se você pecasse e nisso não te mexesse mais com você. Você não se entristecesse. Então, quando você se entristece, é como se você estivesse sofrendo os efeitos da porta estreita, de que realmente você passou por ela. Porque alguém que vive de maneira promíscua, e a gente vai falar sobre iniquidade, e não tem um pingo de arrependimento, o coração dessa pessoa não se contrita, significa que ela errou a porta. Você sabe que eu gosto de bicicleta, né, gente? Eu estou me esforçando para gostar ainda mais e para evoluir, certo? Então, na bicicleta, quando você está fazendo trilha, às vezes tem isso. Às vezes você está fazendo a trilha e tem uma entrada. Ali na Pampulha mesmo, né? Recentemente eu descobri que dava para passar ali no meio da lagoa, no pedaço da lagoa, e você cortava caminho. E aí eu ficava conversando com o Daniel, com os meninos, falei, tem um lugar aqui que eu já fiquei sabendo, que o pessoal passa nessa trilha assim, no meio da lagoa, assim, e você não precisa dar a curva lá e tal. E aí eu lembro que toda vez que eu já estava pedalando, eu tinha passado dessa entrada. Porque ela é pequena assim, ó, ela é quase discreta. Ela é bem, você está andando aqui no passeio aqui, ó, e ela começa, que é uma descidinha, e ela vai embora. E às vezes eu só percebia, quando eu estava lá na frente, que eu percebi que eu tinha errado o caminho, a entrada. Porque era uma entrada, o quê? Estreita. Era uma entrada discreta. E às vezes o evangelho é isso na sociedade. Às vezes o evangelho é essa curva que a pessoa tem que fazer, mas ela tem que ter atenção, porque se ela não tiver atenção, pode ser que ela siga caminho e acha que está fazendo certo. Porque é mais fácil, porque é mais largo, a chance de você errar é menor. Você está entendendo? Por isso que muitas pessoas erram o caminho do evangelho, porque é muito mais fácil errar. Vocês estão entendendo? É muito mais fácil.
É algo grande, é algo largo, é algo atrativo, não exige esforço, não existe arrependimento, não exige uma mudança de vida. Você pode continuar do jeito que você sempre foi. Não existe mortificação, não existe sacrifício, não existe leitura da palavra, não existe oração. É algo fácil, mas a porta estreita exige atenção. Exige autoconhecimento, você precisa se conhecer, você precisa estar certo de que este é o caminho e passar por lá, porque muitas pessoas estão errando o caminho, mas aqui a palavra não é sobre as muitas pessoas que estão errando o caminho, mas sobre as poucas, e que Deus tenha misericórdia de nós para que nós sejamos encontrados entre essas poucas. Não há motivo de orgulho. Não há motivo de orgulho se você hoje se encontra entre essas pessoas que passaram pela porta estreita. Existe um motivo de gratidão, sim, por aquilo que Deus fez, porque foi Deus que colocou essa porta aí diante de você e trouxe a sua atenção para isso. Mas não existe motivo de orgulho. Não existe motivo de orgulho de ver outras pessoas se perdendo, mas olha só, entre as pessoas que vão se perder, entre as pessoas que decididamente decidiram passar por lá, você precisa ser responsável diante da porta estreita, diante da salvação, diante do Evangelho, diante de Cristo. As pessoas acreditam que todos os caminhos levam a Deus e o que basta é um coração puro, uma religião sincera diante de Deus. Mas o Evangelho diz que só existe um caminho para Deus, só existe uma porta que leva ao reino de Deus, e essa porta é que? Jesus Cristo. Se a pessoa não passar por Jesus Cristo, ela não herdará o reino de Deus. Jesus Cristo é o único responsável por perdoar pecados, por nos levar a Deus. Não existe, mas a pessoa é de outra religião, ela é uma pessoa piedosa, ela ajuda os necessitados. Meu amigo, ela pode fazer o que ela quiser, só existe um caminho e é Jesus Cristo. É isso que o Evangelho é tão duro, porque ele não admite outras portas, ele não admite outros lugares. Ele não admite isso, ele só admite que as pessoas passem por Jesus, porque Jesus é o único caminho seguro para Deus. Os outros caminhos têm cara de porta, tem cara de salvação, tem cara de evangelho, tem cara de igreja, mas só existe um caminho que é Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, por amor a nós, por obediência ao seu Pai. Só existe um caminho, é um caminho de fé, é um caminho de graça. Não pode procurar outro caminho. Não é a justificação pelas próprias obras, não é um caminho de uma outra religião, uma intercessão de um santo ou de um espírito. Não existe, isso é enganação. Isso é enganação. Porque muitos judeus pensavam isso nessa época, que poderia haver um caminho para Deus que não passasse pelo Messias. E eles, diante do Messias, não reconhecem o Messias e ainda estão procurando outros caminhos que o coloquem em comunhão com Deus, em condição de justos diante de Deus. E isso não existe, nem para judeu, nem para qualquer outro povo. Só existe para aquele que se arrependeu dos seus pecados e entendeu que o caminho é Jesus Cristo. Percebe isso? É a porta estreita. É a porta estreita. Versículo 25. Quando o dono da casa houvesse levantado e fechado a porta, e de fora começar a desabater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder: não sei de onde sois. 26. Então começarei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que pratica a iniquidade. Então muitas pessoas, ao não passarem pela porta estreita, ao não encontrarem o caminho de Jesus Cristo, dirão: mas você não ensinava na nossa rua? Ninguém vai poder dizer no dia do juízo, no dia da segunda vinda de Cristo, tinha uma igreja na minha rua. Entendeu? Ninguém vai poder falar assim, eu escutava os louvores lá, eu só não ia lá, eu só não me comprometia, eu ia na igreja. Eu aprendia, porque a palavra é essa. A gente aprendeu com você, você ensinava e a gente aprendia com você. Como assim? O que o dono da casa está falando aqui? Vocês não aprenderam nada. Eu nem conheço vocês. Isso aqui remete a um outro texto, que é o texto de Mateus, capítulo 7, onde Jesus mesmo diz que naquele dia muitas pessoas chegarão diante dele e falar: eu curei em teu nome.
Eu libertei pessoas em teu nome, eu fiz ação social, eu montei escola, eu fiz o bem, eu dei esmola, eu dei marmitex, eu ajudei na igreja, eu cantei na igreja, eu preguei na igreja, eu fui pastor, eu plantei igreja. Tudo em nome de Jesus. E Jesus vai falar: você me honrou com os seus lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Essa é a porta estreita. Que não adianta simplesmente a gente falar. Não adianta simplesmente a gente fazer. O nosso coração precisa estar rendido. O nosso coração precisa estar diante de Deus. E isso é duro demais. Por quê? Porque se você analisar a sua própria vida nesse exato momento, você vai ver que existem muitos caminhos maus no seu coração. E eu não falo só no seu, eu falo no meu também. Quantas vezes que nós estamos simplesmente no pragmatismo, nós estamos simplesmente querendo buscar a nossa própria honra quando nós pregamos, ensinamos, usamos uma palavra, quando a gente procura performance diante dos homens. Ali está a nossa recompensa, nos homens, na nossa autossatisfação. Quando nós não colocamos Deus, nós nos realizamos. E para quem vê de fora parece que está tudo certo, porque a religião é assim. A religião, ela engana. Ela pode enganar alguém do lado de você, que vive com você. Talvez alguém que está do seu lado, algum familiar. Talvez você vê um cara na televisão e você fala: uau, que cara de Deus. Esse cara fala com tanta propriedade. Esse cara ensina tão bem, ele conhece tão bem o grego, ele conhece tão bem o hebraico. E o coração dessa pessoa está o quê? Longe do Senhor. No dia do juízo, essas pessoas chegaram para Jesus e falaram assim: mas eu fiz tanta coisa. Essas pessoas, às vezes, elas fazem isso de má intenção, mas talvez elas mesmas estão enganadas, achando que elas estão servindo a Deus, mas na verdade elas estão servindo a si próprio. E aí Jesus está dizendo: averiguai, esforçai-vos, para ver se realmente vocês passaram pela porta estreita. Está entendendo? Mas antes de nós, o texto está falando sobre o povo judeu. Antes de falar tudo isso que eu acabei de dizer sobre nós, o texto está falando sobre o povo judeu. Porque o povo judeu era esse povo. Nós tínhamos a lei, nós tínhamos o templo, nós tínhamos os profetas, nós recebemos o maná no deserto, nós somos o povo da aliança. Deus nos escolheu entre os outros povos. E o que o texto está dizendo? Que é exatamente isso que Deus está fazendo. Deus está chamando gente do norte, do sul, do leste e do oeste, e essas pessoas que estavam próximas ouviram, mas não corresponderam com o coração. E é exatamente por isso que elas estão ficando de fora. E Deus está atraindo o povo de longe. Lê o versículo aí comigo aí, continua. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando ouvirdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa no reino de Deus, pois os últimos que serão primeiro, e os primeiros que serão os últimos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque o que faz o povo de Israel sair desse lugar de privilégio, de ter o dono da casa ensinando na sua rua, de estar ali com eles ali, e eles ainda assim não se converter o coração a essa pessoa. Não se converter o coração a esse Senhor. O que faz essas pessoas fazerem isso? A iniquidade, que é justamente o pecado que é revelado aqui no versículo 27. Praticais a iniquidade. Eu não sei se você sabe, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Iniquidade não é simplesmente um pecado, um tropeço. Um tropeço de percurso, que você está andando e simplesmente você erra. Não, iniquidade não é isso. Iniquidade é um pecado premeditado, é uma inclinação do coração. É você fazer negócios fraudulentos com gente que frauda, com gente enganosa, com gente que está buscando engano. Essa é a definição da palavra iniquidade. É você já entrar naquela coisa que já está errada. Você está entendendo? É você vender algo falso para alguém que vai te pagar em moeda falsa. E aí no final você vai pegar aquele dinheiro falso e vai pulverizar ele na sociedade sem nenhum peso na consciência. Você está entendendo? Por quê? Porque você não vai ser pego. Então iniquidade é isso, é quando nós decidimos pecar. Iniquidade é quando você está diante de Deus e Deus está ensinando para você e você está escutando, você está assim, aham, amém, e o seu coração está falando: eu não quero isso, eu não vou viver dessa maneira, dessa maneira eu não vou. Eu vou continuar ali, eu vou manter a pose, eu gosto daquilo dali, eu gosto de escutar, mas o meu coração não vai se submeter a essa palavra, porque isso, eu não gosto disso, eu sou contra isso. Jesus falou isso, mas isso não é para mim.
o reino de Deus fala sobre isso, mas isso não é para mim, eu não vou... Eu tenho a minha própria verdade, eu tenho a minha própria noção de mundo, eu tenho a minha própria noção de amor, a minha própria noção de bem. E aí o que acontece? As pessoas estão aqui, ó, sim, eu entendi, mas o coração delas está longe. Certo, gente? Duríssima essa palavra. É duríssima essa palavra. Mas o que Jesus está falando é que os judeus eram esse tipo de gente. Eles pegavam a lei, eles praticavam iniquidades. Eles tinham a lei que condenava certos tipos de comportamento, recomendava outros, eles tinham a lei, mas no coração deles eles praticavam iniquidade, praticavam maldade, eles sabiam, eles estavam cientes da maldade, eles estavam cientes, tanto que Jesus, oferecendo todas as provas de que ele era o Messias, um grupo de fariseus especificamente começa a perseguir ele, tentando levantar alguma coisa que pudesse condená-lo, mas não encontrando, o que eles fazem? Eles forjam mentiras. O que é isso? Iniquidade. E de certa maneira o povo judeu faz isso contra Jesus. O Messias se apresenta para eles e eles simplesmente rejeitam. Mas é aquela questão, todos? Não, alguns poucos passaram pela porta estreita. Alguns dentre esse povo judeu, dentre o povo de Israel, ao encontrarem com o Messias, largam tudo e começam a seguir eles. Por quê? Porque poucos passaram pela porta estreita. E isso custou tudo, isso foi a cruz. Tome a sua cruz e me siga. Isso custou, abandona pai, mãe, bens, me segue. E algumas pessoas não conseguem chegar nesse momento do esforço, de seguir, de tomar a cruz, de abandonar pai e mãe, porque isso é duro demais. Mas se você passar por isso, meu irmão, te garanto uma coisa, se você passou pela porta estreita, Cristo te manterá no caminho da perseverança. Ele garantirá que você não volte atrás. Você não volte atrás. E essa mensagem, e isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando o povo de Deus rejeitou Deus, ele estendeu a salvação para onde? Para todos do norte, do sul, do leste e do oeste. Quando o povo de Israel fechou o coração para a mensagem do Evangelho, o Evangelho começou a ser anunciado onde? Para os gentios. E aqui estamos nós, gentios. Ou alguém aqui tem sangue judeu? Alguém aqui tem sangue de Abraão? Mas por que a salvação prometida para Abraão, Isaac e Jacó chegou até você? Porque justamente, e Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 11, que o endurecimento do coração do povo de Israel significa que a aliança foi estendida para o povo que não era de Deus. E por causa disso, muitas pessoas de todas as nações da terra estão se curvando, estão prontas a obedecer, prontas a se sacrificar, prontas a tomarem a cruz, prontas a passarem pela porta estreita. Mas tenha cuidado. Nós não estamos falando de todas as pessoas, de multidões. Nós estamos falando de alguns poucos que estão em todos os lugares na terra sendo reunidos no reino de Deus. Porque a maioria das pessoas, elas têm um coração contra Deus. Tanto que quando elas percebem Abraão, Isaac, Jacó e os profetas assentados na mesa, juntamente com essas pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste, os dentes delas se trancam entre a boca. Elas se iram. Porque elas falam, não, mas essas pessoas não merecem estar sentado com ele, porque eu que morava na rua desse senhor, era eu que estava perto. A choro, a ranger de dentes. Porque elas descobrem que elas não fazem parte, que a própria justificativa, a própria obra, a noção de religião, a religião do jeito do coração deles, não serve para entrar no reino de Deus. E Deus está estendendo o que? A sua salvação para todas as pessoas da terra. Para quem? Para aquelas pessoas que humildemente aceitam a mensagem do Evangelho. Para aquelas pessoas que não ficam questionando as palavras de Jesus, mas simplesmente dizem, Senhor, eu não sou esse tipo de gente. Eu não sou perfeito. Eu não sou justo. Eu não sou santo. Eu não sou a melhor pessoa para o reino de Deus. Mas se o Senhor me oferece de graça eu também recebo. E aqui está o meu coração grato. Talvez seja isso, talvez seja essa a sua história. Talvez você seja o tipo de pessoa improvável. O tipo de pessoa que nunca serviu para a igreja. Eu falo com você, eu tinha raiva de igreja até alguns anos da minha vida. Raiva mesmo, porque minha mãe era crente e eu odiava crente. E aí quando eu percebi que Deus me amava profundamente
E não havia outro caminho para seguir, e eu percebi, como assim, Deus? Eu que te odiava. Como assim o Senhor me ama, sendo que eu te odeio? E parece que Deus vai invertendo a lógica do mérito. E Ele vai salvando pessoas de todos os lugares da terra, gente que não merece, gente pecadora, mas gente que se arrepende dos seus pecados, gente que fala assim, Senhor, eu não fiz nada para isso, mas o Senhor me trouxe para esse lugar, para a sua mesa. Por isso que a ceia é o quê? É uma mesa. A ceia é uma janta. A gente faz uma micro simulação da ceia, que é o cálice e o pãozinho aqui, mas a ceia é o banquete. E eu não sei se você sabe, jantares não são apenas para encher a barriga, mas jantares são feitos para encher o coração. Quando eu te chamo para ir na minha casa, eu não te chamo para comer pão de queijo, eu te chamo para ter comunhão comigo. Certo? Quem está vindo para a igreja só para comer, só para alimentar a si mesmo, e não busca comunhão com Deus, comunhão com o próximo, não entendeu ainda o significado da ceia. Porque a ceia é isso. E aí você chega nesse momento, imagina você chegando na casa e você foi chamado para essa janta, e aí você se sente inadequado. Minhas roupas não são as melhores, eu não sei me comportar com o garfo que come, e o Senhor da casa, o que te convida, não está nem aí para isso. Você está entendendo? Então é aquela coisa, né? Quando eu te chamo para o jantar na minha casa, eu não quero que você venha com a sua melhor roupa e tal, eu quero que você tenha comunhão comigo, eu quero que a gente converse, que a gente comece a rir, que a gente comece a dançar, que a gente comece a olhar um para o outro e falar, aqui é o melhor lugar do mundo para a gente estar, porque você está aqui, e você estando aqui, e eu estando aqui, é esse momento. É um momento onde o amor de Deus vai derramar nos nossos corações. Então, o importante aqui não é se o frango saiu certo, se o arroz queimou, não. Quem está ligando para a comida? Eu estou ligando para a comunhão. E aqui é o que o texto deixa muito claro. Que esse dono da casa que ensinava, que falava com as pessoas, convidou gente do norte, do sul, do leste, do oeste, convidou outras pessoas para além do seu próprio território. E essas pessoas estão lá, junto com Abraão, Isaac, Jacó e os profetas. E aí eu preciso que você se enxergue dentro dessa história. Quando nós formos cearmos aqui hoje, é isso que está acontecendo. Você que era do norte, do sul, do leste, do oeste, de todos os lugares, você estava longe, você estava distante. Deus te atraiu para esse lugar de comunhão, onde esses poucos que passaram pela porta estão aqui celebrando salvação, porque era para você estar perdido, mas você não está, puramente pela graça de Deus. E agora é momento de jantar, é momento de comunhão, é momento da gente conversar, é momento de alegria, é momento de compartilhar como é que foi sua vida. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é semelhante a um jantar. Jesus poderia ter falado isso, né? Quando ele está falando sermão. O reino de Deus é semelhante a um jantar, onde vem gente do norte, do sul, do leste e do oeste, gente que não merecia estar na mesa. Na verdade, ele falou isso muitas vezes. Muita gente que ele convidou para estar nesse jantar, recusou o jantar, recusou a festa. E aí o Senhor fala para os seus servos, vai buscar os mendigos, os órfãos, aqueles que não poderiam estar aqui, aqueles que não têm mérito, aqueles que não têm título. E aí são esses que estão na mesa do Senhor, uma mesa de graça, uma mesa de comunhão, uma mesa de misericórdia. Tá ali já é a própria expressão de que você se arrependeu, de que você passou pela porta estreita. Porque você não está ali pelo seu mérito, você não está ali porque você comprou um ingresso, você não está ali por causa do seu status social, por causa da sua roupa, nada. Você está ali simplesmente pela vontade do Senhor, que abriu as portas da casa dele gentilmente. Ele preparou o jantar, ele não te pediu para trazer nada, ele não fez isso que a gente faz, você vai, você leva refrigerante, você leva sobremesa, não, ele não falou isso. Ele falou, uma mesa está posta, está preparada, uma mesa está preparada. E é isso que você precisa entender nessa manhã, que o reino de Deus é essa mesa de jantar, onde você se aproxima. Existe um esforço sim,
de se assentar, de vencer o orgulho, de vencer a justiça própria, de vencer o egoísmo, e você se assenta ali sem nada. Não é pelos seus méritos, você não garantiu nada. Você se assenta ali, você se arrepende, você se humilha e você está diante do Senhor que te serve, que te coloca tudo. Então a igreja de Jesus é esse lugar. Está aqui em comunhão, meus irmãos, é isso. É você se alimentar da comunhão de Deus o Pai. É você entender que esse Deus o Pai está salvando e chamando filhos de todos os lugares da terra. E essa pessoa que está do seu lado aí hoje, sentada do seu lado, ela é mais uma alcançada como você. É uma pessoa que está sendo redimida, é uma pessoa que está sendo perdoada dos seus pecados, é uma pessoa que também passou pela porta estreita, está passando pela porta estreita, está sofrendo as batalhas de ser um cristão, as oposições que o mundo enfrenta de uma pessoa ser cristã. Essas pessoas também estão passando por situações diversas de adversidade, simplesmente porque elas amam a Jesus Cristo e elas estão seguindo a Jesus Cristo. Por isso, não despreze o seu irmão. Por isso, quando você for tomar a ceia do Senhor, olhe para quem está do seu lado. Veja se essa pessoa está sendo alimentada pelo Evangelho, se essa pessoa está sendo servida, se essa pessoa está sendo amada, se ela tem um ambiente para confessar os pecados. Porque quando nós ceiamos, nós não ceiamos individualmente, nós ceiamos em comunhão. Faz sentido para vocês isso? A igreja deveria ser esse lugar, onde o mais pecador que a gente considera chegaria aqui e encontraria família. E a gente olharia para essa pessoa não como os pecados que ela cometeu, mas por aquilo que Deus está fazendo na vida dela, aquilo que Deus está atraindo. Deus está atraindo essa pessoa para a comunhão. Então essa pessoa não é mais aquilo que ela fez. Ela é quem agora o que Deus está transformando ela. Um filho, um hóspede, escolhido, eleito. Dentre muitos, essa pessoa é escolhida e está aqui, como nós que estamos aqui essa manhã. Por isso que eu falo, culto, gente, ó, você está aqui entre 3 pessoas, entre 10, entre 20, entre quantas tiver, é um momento muito especial, porque é um momento de Deus nos lembrar que a gente está sentado diante dessa mesa. E talvez só chegou a gente por enquanto. E a gente está assim, não, mas não tem ninguém aqui, calma. O pessoal está chegando, é porque vem do norte, do sul, do leste, do oeste, tem gente vindo de longe. Então calma, enquanto eles não chegam, a gente vai conversando, a gente vai proseando, a gente vai se conhecendo mais e a gente vai desfrutando mais da presença do nosso Deus e Pai e resgatador das nossas vidas. Amém, gente? Queria que você se colocasse de pé para a gente poder ceiar nesse momento.